Ela saiu de casa quando ninguém queria sair. O sol queimava, as ruas estavam vazias e nos braços ela carregava apenas um jarro. Mas naquele dia, ela não estava indo buscar só água. Ela ainda não sabia, mas alguém já estava esperando por ela. Um homem sentado sozinho, perto do poço, e o mais assustador, ele sabia coisas sobre a vida dela que ninguém ali deveria saber. A maioria das mulheres buscava água cedo, juntas, conversando e rindo pelo caminho. Mas ela não. Ela escolhia o horário mais quente do dia, o silêncio, a solidão. Talvez porque o silêncio doesse menos que certos olhares. Talvez porque algumas histórias fazem as pessoas se esconderem. E ali estava ela novamente, caminhando pelo caminho de terra, o jarro vazio, pensamentos pesados. Mais um dia comum. Mais uma ida ao poço, ou pelo menos era o que ela imaginava. Quando se aproximou, viu alguém sentado, um homem cansado da viagem, quieto e esperando. E naquele instante, algo parecia diferente, porque aquele homem não era dali. Ela chegou perto do poço, tentando apenas fazer o que sempre fazia, pegar a água e ir embora, sem conversa, sem perguntas. Mas então um homem falou: "Me dê um pouco de água." Ela parou surpresa. Não era apenas um estranho, era um judeu. E judeu normalmente evitavam os samaritanos, muito menos falavam com uma mulher desconhecida. Ela olhou para ele sem entender e respondeu: "Como o senhor, sendo judeu, pede água para mim?" A pergunta fazia sentido. Aquilo não era comum, não era normal. Mas aquele encontro nunca seria normal, porque o homem não estava ali por acaso, e a resposta dele tornaria tudo ainda mais estranho. Ele olhou para ela e respondeu algo inesperado. "Se você conhecesse o dom de Deus e quem está falando com você, pediria água, e eu te daria água viva." Mas o homem não tinha balde, o poço era fundo, então de onde viria essa água? Então ele continuou: "Quem beber desta água terá sede outra vez." Ela olhou para o poço, olhou para ele, parecia um enigma, mas depois vieram palavras que atravessavam muito mais do que a sede do corpo. "Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede." Talvez pela primeira vez aquela mulher estivesse ouvindo algo diferente de julgamento. Então ela respondeu: "Senhor, me dê dessa água." Talvez ela pensasse em nunca mais voltar ali, nunca mais carregar o peso do jarro, nunca mais enfrentar os mesmos olhares. Mas ela ainda não entendia. A conversa estava prestes a tocar em uma ferida escondida. Então o homem disse: "Vá, chame seu marido e volte aqui." E por um instante tudo ficou pesado e ela respondeu: "Eu não tenho marido." Era uma frase curta, talvez acostumada ou defensiva, talvez dita para encerrar um assunto. Mas então vieram palavras que fizeram o coração dela parar. "Você disse a verdade." Ela olhou para ele e ele continuou: "Você já teve 5, e o homem com quem está agora não é teu marido." Como ele sabia? Quem tinha contado? Aquele homem nunca tinha visto, nunca entrou em sua cidade, nunca ouviu a sua história e mesmo assim ele sabia não apenas os fatos, mas as dores escondidas atrás deles. E o estranho é que não havia desprezo na voz dele, nenhum olhar de condenação, apenas verdade. Ela respirou fundo e disse: "Senhor, vejo que é profeta." Mas no fundo a pergunta já não era sobre água, era sobre aquele homem. Quem era ele? E por que parecia enxergar o que ninguém enxergava? A conversa continuou. Ela falou sobre adoração, sobre Deus, sobre esperança. E então mencionou algo que o seu povo guardava há muito tempo: o Messias, aquele que viria, aquele que explicaria todas as coisas. E foi então que aquele homem revelou algo extraordinário. "Eu sou o que fala com você." Ela ficou imóvel, o poço, o calor, o jarro, tudo parecia distante, porque naquele momento ela entendeu. Não estava diante de um viajante comum, nem apenas de um profeta. O homem diante dela era Jesus. E aquele encontro tinha sido preparado por Deus. Então aconteceu algo curioso. Ela esqueceu o jarro, mesmo o jarro que parecia tão importante, e correu. Correu para a cidade. A mulher que evitava pessoas agora procurava pessoas e dizia: "Venham ver o homem que me contou tudo o que tenho feito." E muitos saíram para encontrá-lo.
porque um encontro verdadeiro muda a direção de uma vida. Ela foi ao poço procurando água, mas saiu dali carregando algo muito maior: esperança, verdade e uma nova história. Porque às vezes o lugar aonde tentamos esconder as nossas dores é exatamente o lugar aonde Deus decide nos encontrar. Gostou desta mensagem? Então se inscreva aqui no canal